Oi, pessoas! A gente começa mais um Tese da Minha Vida. Hoje eu converso com uma querida amiga, Denise Mantovani. Denise é bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela é mestra e doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília, UNB. E também fez pós-doutorado na UNB. E lá, no pós-doutorado, ela teve bolsa da CAPES, Procad, e estudou sobre a temática da interseccionalidade. Denise? Viviane, tudo bom? Super prazer em estar aqui contigo nesse projeto maravilhoso que você está começando. Fico muito feliz e honrada por essa oportunidade, assim, de a gente poder conversar um pouquinho e trocar ideias também. Muito bom estar aqui. A Denise, como eu falei no primeiro episódio, ela é uma daquelas amigas do grupo das Demodenses. Então é um prazer enorme conversar com a Denise nesses primeiros teses da minha vida. Denise, e aí começando a nossa conversa, eu fui olhar um pouquinho da sua trajetória para a gente falar sobre ela também, né, antes de mestrado e doutorado. E você trabalhou muito em instituições ligadas a governo, né? Presidência da República, Casa Civil, Prefeitura de Porto Alegre, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, como assessora, né? Então, fazendo já esse elo da comunicação com a política. Aí eu queria que você contasse um pouco como que isso, né, essa trajetória sua na comunicação dessas instituições governamentais, te ajudou a pensar, ou se foi assim que você começou a pensar em trabalhar com comunicação e política numa linha de pesquisa? Eu acho que eu te diria assim que a primeira questão que envolveu o meu processo de estudo foi justamente a experiência profissional no jornalismo político. Eu fui, por um bom tempo, trabalhei como jornalista na assessoria de comunicação em Porto Alegre. A minha primeira experiência, eu ainda era estudante, foi no município quando, em 1989, iniciou a administração chamada administração popular, onde começaram algumas experiências de gestão pública, em que, por exemplo, o orçamento participativo começa a acontecer na cidade, e na comunicação havia então toda uma discussão naquele período em que foi uma experiência muito legal. Por isso eu era ainda estudante, mas naquela época todo mundo que trabalhava no poder público, na gestão pública, estava discutindo de alguma maneira o que significava a gestão pública, e a comunicação entrava nisso também. Então, assim, mesmo eu estudante, ainda tendo as primeiras noções sobre jornalismo e a técnica, né, do jornalismo, na administração pública eu já acompanhava discussões de jornalistas mais antigos, né, que estavam então assumindo o comando da gestão pública, em que esse cruzamento acontecia, a gestão pública de comunicação. Então eu tive assim uma experiência desde o primeiro momento em olhar para a comunicação no órgão público, olhando por uma outra dimensão, né, sempre com uma discussão sobre a questão democrática, né, os processos de construção da notícia, o que a notícia significava, o que significava a informação pública enquanto um bem público. E eu acho que aí, depois, na minha trajetória, que foi do executivo estadual e depois para o federal, foi uma transição importante, uma experiência importante que, em Brasília, quando eu estava na presidência da República, eu tive a oportunidade de encontrar profissionais que já discutiam a comunicação no campo da ciência política, né? Então, ali eu também tive a oportunidade de ver como é que acontecem essas relações entre atores políticos de campos distintos, o campo da política, o campo da comunicação, como que a notícia é construída, o que acontece na seleção dos acontecimentos
e para virar notícia no dia seguinte, e tudo isso sempre eu tive, assim, muitos profissionais de comunicação, pesquisadores e professores que também atuavam nesse campo, né, de assessoria de comunicação, mas sempre com um olhar, eu diria assim, não sei se um olhar teórico, mas assim, de alguma maneira, sim, olhava para aquela experiência empírica e tentava olhar para isso discutindo teoricamente o que significava. E eu acho que isso me ajudou muito a construir perguntas, né? E teve um determinado momento dessa experiência, eu trabalhei na presidência de 2003 a 2006, primeiro mandato do Lula, depois, no segundo momento, eu trabalhei na Casa Civil, junto com, na época era a ministra Dilma, e na assessoria de comunicação. Então, eu vivi muito um olho do furacão dessa experiência de jornalismo e política. E aí, num determinado momento, eu acho que, assim, algumas perguntas dessas relações, né, de poder dos campos jornalístico e político, eu percebi que eu não teria na experiência empírica e que eu deveria realmente buscar isso na academia, estudar, me aprofundar, entender teoricamente algumas questões, e acho que a partir daí eu fui fazendo essa transição, digamos assim, e aí saí do jornalismo e comecei efetivamente a entrar na pesquisa mesmo, né, olhando para essa experiência. E você falou, Denise, de professores, né, que estavam junto com você nessas atividades. Nos seus agradecimentos da tese, você fala muito de professores, né, de modo geral. Você agradece a alguns professores por te incentivarem a fazer esse caminho de volta à academia. Você fala dos professores como aqueles que você conheceu nas disciplinas, né, teve contato nas disciplinas de mestrado e doutorado, de quem te acompanhou. Aí, eu queria ouvir também isso, essa relação sua com professores, né? Porque eu senti que são figuras muito significativas nesse seu caminho também. Nossa, eu assim, acho que eu poderia te dizer assim, não sei se eu posso falar, citar pessoas, enfim, também a gente sempre corre o risco de citar pessoas e não citar todas as que a gente gostaria, né? Mas eu acho que assim, no meu primeiro momento, assim, desde o princípio, eu te diria que a professora Milena Weber, que é uma professora do campo da comunicação pública, que sempre eu tive a oportunidade, assim, de conviver com ela, o professor Pedro Osório, que é professor aqui também da Unicinos, no Rio Grande do Sul, e depois, na passagem para Brasília, tive aqui um jornalista muito importante também, Guaraci Cunha, que foi meu chefe e um grande incentivador, assim, de trabalho e de perspectiva, e em Brasília eu tive o convívio maravilhoso, assim, com o professor André Singer, que é professor, jornalista e professor de ciência política na USP, o professor Bernardo Kucinski, né, que também trabalhava nessa convivência dentro da comunicação. Aí, na academia, eu tive contato com o professor Mauro Porto, que acho que um ano, dois depois, ele saiu, foi dar aula nos Estados Unidos, e que foi uma experiência rica, assim. Tive também contato, e aí era ainda pesquisadora, a professora hoje, Lisiane Guazina, que é da comunicação da UNB, e depois a minha grande professora, orientadora, Flávia Biroli, que foi uma pessoa que me conduziu, digamos assim, nesse processo de construção teórica. A professora Lúcia Velar, que também é uma professora que hoje está em São Paulo, mas ela estava na UNB na época, e foi uma pessoa, assim, que me acolheu nos meus primeiros momentos como aluna dentro da UNB, como aluna especial, né, porque eu fiz toda essa transição, esse processo, não entrei direto no mestrado, né, teve um período de aluna especial, então eu fui conhecendo professores também em Brasília, e algumas dessas pessoas, elas, a gente estava, de alguma forma, convivendo por conta dessa experiência que foi muito rica, de relação entre
o campo empírico que era a vida no palácio, no poder, né, digamos assim, no miolo do agendamento da notícia, e essas relações acadêmicas também. Então a gente discutia muito, conversava muito, trocava muitas ideias sobre o que acontecia e como isso teoricamente impactava, né, os nossos processos, meus de um jeito, deles de outro, de aprendizado. Assim. Então, eu acho, assim, para mim foi uma experiência muito rica toda essa transição, porque de alguma maneira eu fui olhando para a comunicação de uma determinada forma, experimentando ela. Eu conheci também aqui em Porto Alegre a professora Rebeca Abers, que estava fazendo o seu doutorado sobre o orçamento participativo em Porto Alegre, ainda não era professor. Então, assim, foram momentos, né, da vida em que eu fui cruzando com pessoas e elas foram trazendo contribuições das suas vivências, que foram também me ajudando a compor, de alguma maneira, um mosaico, assim, de preocupações, de interesses, provocações. Eu acho que isso também é uma coisa importante, essa relação com os professores, não de um ponto de vista hierárquico, porque eu acho que, assim, como muitos deles eu convivi fora da academia, e eu acho que a gente teve uma oportunidade de viver, assim, uma experiência muito horizontal. Então, havia provocações no sentido de pensar, de refletir, de aprofundar entendimentos, e eles eram, de fato, uma troca, né? Porque, de alguma maneira, eles tinham uma bagagem muito maior que a minha, por um lado, e eu também tinha uma outra bagagem que muitos deles talvez não tivessem. Então, a gente tinha essa troca, assim, que foi sempre muito fraterna, né, muito construtiva para mim, assim, foi uma experiência muito legal, assim, de como eu fui tendo a possibilidade de transitar de um ambiente, de um espaço para o outro. E você fala, Denise, dessa acolhida que você teve quando você retorna como aluno especial ou fazendo disciplinas isoladas, né, que cada universidade tem uma nomenclatura. E eu queria também que você falasse justamente disso, de o tempo que você ficou fora da academia e esse retorno, né, do seu fechamento de graduação até você começar o mestrado, foram mais de 15 anos, né? Que impacto que teve isso, né? Você teve uma surpresa em alguma coisa que você não esperava que acontecesse, foi muito boa? Como que foi essa volta depois desse tempo? Eu acho que é bem legal, assim, essa pergunta, Viviane, porque, de alguma maneira, assim, talvez quem esteja nos ouvindo esteja passando, ou já passou também por uma experiência dessas, assim, para mim foi muito interessante, porque, primeiro, eu nunca deixei de desejar voltar a estudar, meu sonho sempre foi poder me dedicar, inclusive profissionalmente, assim, aos estudos teóricos, à academia. Mas eu tinha que trabalhar, né? Então a realidade minha era uma realidade de muitas pessoas que a gente conhece, que era de estudar e trabalhar. E quando eu terminei a graduação, eu fiquei esse período todo trabalhando, e no retorno, eu te diria assim, foram duas coisas que eu acho que aconteceram. Uma é que eu retornei, quando aluna especial, me sentindo muito mais madura. Inclusive, assim, num primeiro momento, eu não tinha certeza de para onde eu iria para fazer a pós-graduação. Eu tinha a possibilidade de fazer na comunicação, tá? Eu tinha um interesse em antropologia, que também era um olhar que eu tinha, e sempre ao longo dessa trajetória profissional, eu sempre fui fazendo cursos em alguns momentos, que às vezes o trabalho me impedia, às vezes, de concluir, mas eu sempre tentava. E aí, assim, e a outra foi a ciência política. Então, quando eu tive esse período de tempo de aluno especial, onde eu testei disciplinas, né? Fui numa, fui noutra. Hoje parece que já é mais diferente, já não é igual como era nesse período que eu fiz, mas eu tive possibilidade de
olhar as perspectivas teóricas. E aí, quando eu olhei para a ciência política, eu entendi exatamente o que era que eu estava buscando, que eram as relações de poder numa sociedade com uma diversidade de interesses, jogos, atores, né? E aí, quando eu entrei no mestrado, a primeira coisa que eu senti foi, assim, a minha maturidade. Eu tenho absoluta certeza, assim, que se eu tivesse saído da graduação direto para o mestrado, muita coisa que eu recuperei com o mestrado, eu teria perdido, porque eu fui atrás de autores, inclusive, que na graduação eu tive e que eu não me interessava, abordagens que esses autores estavam sendo, que eram colocadas, não me chamava atenção. E eu percebi que o fator maturidade fez toda a diferença para o mestrado que eu estava fazendo naquele momento, naquele meu momento, né, de experiência. Então, isso eu te diria, assim, que foi uma coisa bem importante, assim, eu me sentia preparada, né, para fazer uma pós-graduação e aproveitar tudo que ela podia me oferecer, assim, com os professores, as disciplinas, né, que estavam ali colocadas e todas as discussões que ela tinha. A outra questão que eu não senti, assim, no mestrado, e talvez no mestrado em Brasília tenha sido diferente, porque eu tinha, em alguns momentos, as minhas turmas tinham uma faixa etária bem diferente da minha, né, porque havia alunos e colegas que tinham acabado de sair do mestrado, da graduação, e estavam entrando no mestrado. E eu encontrava também alguns alunos que, como eu, tinham um período de tempo de vida profissional, já atuando, e voltavam para fazer o mestrado, ou tentar uma pós-graduação, ou uma especialização. Então, eu convivia com uma diversidade de públicos, né, que eu acho que também foi muito rico, porque isso me ajudou a entender um pouco, assim, essa diversidade que a universidade ela te oferece, né? Eram experiências de vida diferentes da minha, eram buscas diferentes da minha. Eu própria era uma pessoa que muitas vezes, em determinadas situações e disciplinas, era a pessoa diferente, né? Era a mais velha da turma. Então, assim, eu acho que é um aprendizado, né? Depois que eu decidi retornar ao estudo acadêmico, eu não parei mais, assim, eu voltei formalmente, ingressei no mestrado, passando na seleção, em 2007, né, e desde então, toda a minha trajetória passou a priorizar a pós-graduação, o estudo. Então, o meu trabalho mudou completamente, a minha forma de renda é outra, né. Eu já não atuo mais na assessoria de imprensa, enfim, mas eu acho que aquele momento de encontrar a pós-graduação naquele momento histórico meu, ele foi importante. Eu acho que se eu tivesse feito em outro momento, eu não teria sido a pessoa e tido a maturidade que eu entendo que eu deveria ter para fazer essa transição. Inclusive porque, como nós tínhamos no mestrado de ciência política um acúmulo de autores e leituras que na comunicação a gente não via, era muito mais necessário que eu ocupasse os meus finais de semana, por exemplo, que eu ocupasse as minhas noites. Então eu chegava do trabalho ou dos dias em que eu tinha aula e eu criei um ritmo de trabalho, de estudo diário, né? Tinha professores, eu lembro de um professor na ciência política, que ele sempre dizia assim, você pode não estudar muito tempo num dia, mas se você dedicar 1 hora, 2 horas por dia estudando alguma coisa, lendo alguma coisa, você já vai. E eu adotei isso como um método, né? E eu acho que se eu fosse lá nos anos 20 e pouco, saindo da graduação, eu ia querer fazer como eu fiz nessa época, sair com os amigos, ficar mais solta, né?
Então, eu me encontrei no mestrado mais madura para isso, entendendo que os meus momentos de lazer eram depois desses momentos de estudo. E aí foi menos sofrido, eu acho. Não era uma coisa que se tornava, assim, dolorosa para mim. Que isso também acontece, né? Às vezes a gente sofre, né? Com esse processo de estudo. E, Denise, a outra relação antiga sua é com o debate feminista, né, que não começa com a pós-graduação. Eu não falei ainda, gente, mas a dissertação da Denise, ela trabalhou com Bolsa Família, e na tese ela trabalhou com a temática do aborto na campanha presidencial de 2010. Né? Então, tem a ver com a relação de poder envolvida no debate sobre gênero. Né? E no seu agradecimento também, outra coisa que me chamou muita atenção é que você fala da sua mãe e da sua avó. Né? Você termina o seu agradecimento da tese falando das duas. Você chama as duas de grandes guerreiras e fala que cada uma, a seu tempo, com a sua história, te ensinou o valor de enfrentar dificuldades e de conquistar o direito a construir a própria história. Essa relação com essas duas mulheres, que são suas principais referências, como você mesma diz, e essa história sua de ativismo no feminismo antes de chegar à academia, tem um elo aí nessa relação também das suas pesquisas? Eu acho, sim, tem, sem sombra de dúvidas, assim, acho que a minha avó e a minha mãe também, sem sombra de dúvida, assim, foram mulheres que encararam de frente, assim, a vida, a luta. Eu acho que, de alguma maneira, assim, nós mulheres, né, e de alguma forma todas as pessoas que vivem numa sociedade como essa que a gente vive, que ela é profundamente desigual, violenta, né, a gente muitas vezes, para conseguir se entender, precisa olhar para essas situações e fazer um pouco a crítica sobre isso, né? E eu acho, assim, que esse tema da divisão sexual do trabalho, né, a questão do cuidado, da carga de responsabilidades, então, tudo isso, mesmo que não tivesse elaboração teórica sobre o tema, estava posto na experiência de vida, e acho que isso deve acontecer com todas as mães, né, todas as avós que cuidam também. Então, elas sempre foram para mim mulheres assim que me inspiraram, porque a minha avó já não está nesse plano conosco, mas a minha mãe está aí bem feliz e super resistente. Assim, eu acho que elas me mostraram isso. A palavra que eu acho que representa muito elas é a resistência, né? É de enfrentar assim as dificuldades e de dizer para gente, olha, o estudo é o que vai te permitir fazer alguma coisa, né? Algo que meu pai também dizia muito, mas eu lembro muito da minha mãe, da avó, fazendo esforço, todo o esforço que ela podia, e ela dedicava a gente ao cuidado conosco também. Então, assim, são duas mulheres que me ensinaram muito do que eu fui percebendo depois no movimento feminista, que quando eu entrei na graduação, eu tive contato com o movimento feminista, assim, já naquele período, mas o período de trabalho profissional, eu acabei me afastando muito dessas experiências, e elas sempre foram um elo de ligação, né, essa questão, assim, de segurar a barra, de estar sempre em pé, apesar do mundo desabando ao redor, elas estão ali segurando a barra, porque elas têm os filhos, porque elas têm os netos, elas têm que estar junto conosco, enfim. Então, eu acho que essa força, essa energia, é algo com o qual eu fui convivendo ao longo da minha experiência com elas, né, e aprendendo muito, né, aprendendo com essa energia que elas realmente me passaram e me ensinaram a perceber em mim também, né.
não digo que as coisas estejam sempre todas resolvidas, nós estamos falando em meio a uma pandemia, então, assim, eu acho que a grande lição é a gente ter capacidade de encontrar dentro de nós essa possibilidade, assim, às vezes a gente não está bem, às vezes a gente não está naquele dia, né, e, bom, mas vai de lá e diz, bom, eu tenho que ler tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso, né, dar um jeito de aprender. Eu acho que hoje a pandemia, talvez para mim, ensine muito dessa experiência que eu via nelas, de a gente conseguir encontrar um ponto que nos faça dar um passo adiante, dentro de nós, né, não está fora. E é o exercício que eu faço até hoje, né, para, inclusive, assim, manter esse processo de aprendizado. E aí, o feminismo, para não terminar muito, não me alongar demais, o feminismo, ele acaba entrando, assim, ele volta na minha experiência daí como um arcabouço teórico, quando eu faço a tese e eu olho para o tema do aborto e eu percebo um universo teórico do estudo feminista, né, a partir de toda a controvérsia que foi aquela eleição, que eu começo a estudar pensando em eleições e mídia, e como que aquele tema aborto tornou-se uma agenda do noticiário da cobertura eleitoral de 2010. Eu ia te perguntar isso, porque você fala que você começa a coletar as matérias no dia 11 de julho, que era a final da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, né? E o tema do aborto, ele começa a aparecer em setembro. Eu ia te perguntar se tinha uma questão antes e como que de repente a coisa muda, porque o aborto aparece ali gritando. Na verdade, assim, a pergunta que eu me fiz foi quando o aborto estourou, assim, explodiu enquanto agenda, né? E eu disse, mas como que esse negócio entrou desse jeito, né? Então, eu fui, na verdade, assim, a partir dessa percepção, já no segundo turno, eu voltei. E aí eu voltei no período histórico de 11 de julho, e eu fazia assim, ainda era naquele tempo que não tinha a internet, recém estava produzindo seus primeiros efeitos no jornalismo, né? Então, assim, o jornalismo de internet, né? Aquele jornalismo rápido de todo estava começando. Não tinha jornal impresso publicado, né, online. Eles eram impressos. Então eu ia todos os dias, quando terminava o meu horário de trabalho, eu ia para a biblioteca do Senado e pegava. Eu observei 3 jornais e eu ia lá e folheava todos eles. Cada dia eu folheava um mês. E fui até chegar no período em que a gente estava vivendo, então, o fim da eleição, né? Porque, e foi assim, eu identificava, hoje, quando eu vejo, assim, eu digo, nossa, nada como, incrível a transformação que a internet produziu nas nossas vidas, inclusive de pesquisa, porque eu li, e por um lado me ajudou, porque eu li todos os 504 textos, notinhas, artigos que estão no escopo. Eu sabia exatamente onde estava cada uma delas, porque eu tive que ler assim, com o dedo, as páginas do jornal. Aí encontrava onde tinha a palavra aborto. Achei. Ia lá e fazia xerox. E levava para casa. Busca, né, de site. Não tinha busca de site, era tudo no impresso. E aí, assim, ou se tinha, não dava uma segurança. Eu até tinha um recurso de uma ferramenta, mas eu não tinha segurança que aquela ferramenta estava me dando todas as informações. Então, eu tinha que ir pro físico mesmo. E eu decorei, eu sabia tudo, onde é que estava, quem era, por quê, de que lado estava aquela matéria, onde estava a notinha. Não achei tal coisa, está aqui. E carreguei comigo. Eu me mudei na época que eu estava fazendo o doutorado, me mudei de Brasília, e eu tive na minha mudança uma bagagem que foi de excesso, que eram os jornais. Eu carreguei as 504 páginas impressas na bagagem,
para poder ter o meu banco de dados junto comigo. Então, assim, era uma coisa... Perdi a mala, mas não perdi os jornais, né, Denise? Exatamente, perdi a mala. Isso, assim, foi quando? 2011, 2012. Imagina, não é tão lá atrás, mas... Então, isso ajuda a gente também a ver uma dimensão, né, de como as coisas se transformaram com tanta rapidez. E aí, assim, nesse processo de estudo, eu descubro, e aí que eu queria encerrar, porque, assim, essa tese foi, para mim, o fim de um ciclo e o início de outro, porque é a partir dela que eu efetivamente começo a estudar a teoria feminista. Então, assim, eu terminei a tese, aí eu fiz aquele primeiro ano de pós-doc em que a gente se encontrou, que a gente fez juntas, um ano maravilhoso de pesquisa, maravilhoso, assim, a gente sentava, discutia, eu, você, as nossas colegas, Fernanda, Viviane, Maíris, a Dani, a Rayane, a Karina, enfim, tinha um grupo grande de colegas que estavam ali juntas e a gente discutia teoria feminista e mais, que era para mim também um aprendizado, que as teorias feministas das mulheres negras, que foi uma outra porta teórica que se abriu para mim no final do processo da tese. Então, assim, isso eu estou dizendo porque eu acho que é uma questão que para mim é bem relevante, assim. Eu acho que a gente nunca para de aprender. Então, eu terminei o mestrado e eu comecei a tese olhando para temas que no mestrado eu tinha feito um recorte. Eu terminei a tese e ela foi um ponto de partida para uma sequência de outros estudos teóricos que eu até então não tinha visto. Então, assim, eu fui naturalmente transitando de novo da comunicação e política para teoria política feminista e democracia. Então, hoje eu estou dedicada a isso, olhando, lendo muito as mulheres negras, que eu acho que é um tema, assim, da minha experiência pessoal de vida e sendo mulher branca como sou numa sociedade como a nossa, que é racista, que é extremamente violenta, no mundo que a gente está vivendo hoje, de retrocesso, né? Eu acho que, assim, foi um momento, de novo, de transformação pessoal, que eu acho que é isso que também a teoria ajuda muito a gente, assim, ela não acha que seja só uma coisa que sirva para produzir livros, para escrever artigos, para não sei o quê, e aquelas neuroses todas, né? Eu acho que ela precisa transformar a gente. E então isso para mim tem sido hoje a grande lição pós-doutorado, literalmente, assim, a tese foi algo muito rico, foi um sofrimento, eu acho que essa é uma coisa que a gente também, eu posso comentar contigo, porque eu acho que isso vale também, acho que outras pessoas experimentam isso, né, da dor, do sofrimento que mas é também, assim, um momento em que tu olha para ela e diz assim, puxa, que legal, eu fiz isso aqui, mas tem um mundo além para ampliar. Essa que eu acho que é a grande lição, assim, não é para dar ansiedade para ninguém, não é para deixar ninguém ansioso e preocupado, mas eu acho que que isso é legal. Eu acho que é legal. Hoje mesmo eu estava lendo uma entrevista de uma professora pesquisadora de 81 anos, Viviane, e ela contando que desde 2018, então ela devia estar com 79 em 2018, ela começou a escrever e publicar livros no campo feminista. 81 anos em hiperprodução. Já publicou 3 livros, está preparando o 4 e está começando a entrar numa outra vibe do feminismo e do ativismo e a internet. Então, assim, isso eu acho que é a grande lição que eu tiro, assim, desse período, desse processo acadêmico, assim, que é a possibilidade de a gente entender, assim, que o aprendizado, ele é permanente, e ele não é só na academia, que esta é outra lição que eu estou tendo com os movimentos feministas e com as ativistas feministas negras, as mulheres da tradição de matriz africana, negras, que têm me ensinado isso, que é um pouco que eu hoje estou com quem eu tenho conversado. E
eu não falei o título, que é esse livro que está aqui, atrás de mim. Está aqui, vocês estão vendo o livro azul. Mídia e eleições no Brasil, disputas e convergências na construção do discurso político. Esse é o livro da Denise, que veio da tese dela. E, Denise, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que você me desse, em uma palavra, um resumo dessa sua trajetória. Uma palavra? Eu acho que eu vou ficar com a palavra transformação. Porque eu acho que, assim, é um pouco o que a gente está conversando aqui, né? Que é incrível, assim, para mim, quando eu faço esse diálogo aqui, essa conversa contigo, é legal porque eu vou vendo os processos, né? E como a gente vai se transformando. Aconteça o que acontecer, da forma como se a gente se olhar 1 ano, 2, 10, 5, certamente daqui para frente a gente vai perceber que a gente é muito diferente do que era há 1 ano, 2, 5, 10 atrás, né? E, então, assim, isso eu acho que é uma percepção de movimento que eu acho que, embora a gente esteja num momento em que o movimento ele está um pouco, digamos assim, cortado por outras excepcionalidades, mas eu te diria assim que a minha palavra-chave é a transformação e o processo, a transformação enquanto um processo de cada um de nós, em busca de alguma coisa que nos faça feliz, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar, e acho que o processo de aprendizado acadêmico, ele precisa também ser acompanhado dessa percepção de que ele nos faz bem, e eu acho que tem uma coisa que a gente não comentou, mas que eu vou fazer aqui um pequeno parênteses, que eu acho que às vezes a academia, ela produz um sofrimento que eu citei, porque ela entra num modus operandi muito concorrencial, e ele é muito destrutivo. A gente conversa com amigas e amigos, assim, em que a relação está sempre sendo de comparação, né? E quem é melhor e quem é pior, e quem pode, quem não pode. Então, isso é muito violento, né? Muito violento. E eu acho que, assim, como eu consegui me livrar um pouco, ou me proteger, né? Foi entendendo essa questão do meu processo de transformação num contexto em que outras pessoas estão ali também fazendo o seu processo de transformação, que não é igual ao meu, mas estamos acontecendo juntas. Quem sabe, espero que a gente consiga fazer algo em coletiva, que daí eu acho que a gente muda o mundo. Mas é isso, assim, eu diria que a palavra-chave é transformação. E oxalá que a gente consiga fazer isto logo, em coletivo. Denise, então, muito obrigada pela conversa. Foi um prazer receber uma amiga tão querida no início desse meu novo projeto também. E diga, Denise. Eu queria te agradecer também, Viviane, te cumprimentar, porque eu acho assim que a tua iniciativa, ela é muito legal e ela é uma iniciativa também solidária, porque ela tu constrói uma proposta em que abre uma possibilidade de troca com outras pessoas. Talvez alguém que esteja nos ouvindo aqui, depois vai te procurar, vai querer também contar a sua história, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito legal da tua pessoa, assim, que a gente, o tempo todo que convivemos, e todas nós convivemos, eu agora estou me lembrando da Mari também, que era o nosso grupo dentro daquele universo ali de pesquisa, o Renan, que foi meu colega de pesquisa numa determinada parte do nosso estudo, eu acho assim que todos nós ali convivemos com uma Viviane que sempre foi isso, assim, que oferecia, trocava, construía junto, solidariamente. Eu acho que essa é uma grande
lição, assim, que você nos ensina. Então, eu fico muito feliz de estar aqui contigo nesse teu projeto, te cumprimentar também por isso, que eu acho que é uma bela de uma iniciativa, assim. Fico muito feliz de estar aqui junto nessa arrancada. Muito obrigada pelo convite. É o que eu já falei no outro, que eu falei no início, é estar cercada de amigas dá força, né, para gente fazer coisas novas e ir caminhando juntas. Então, encerrando, emocionada com as palavras finais da Denise aqui também, eu espero que vocês continuem nos acompanhando no Tese da Minha Vida e mandem comentários, indicações, curtam o canal, coloquem o sininho lá para ativar e vocês serem notificados e notificadas nas atualizações. E a gente conversa mais num próximo Tese da Minha Vida. Tchau, Denise. Tchau, pessoal. Beijo.